aqui. É um prazer estar aqui com vocês para podermos tirar todas as dúvidas sobre a gestão de convênios e também falar sobre a mentoria premium. Vamos falar um pouquinho para quem às vezes não sabe nem o que fazer na gestão de convênios. Nós vamos tirar essas dúvidas aí. Eu vou mostrar para vocês de uma forma rápida, né? Como que é a gestão de convênios. Esse mapa mental, gente, ele é simplesmente para mostrar para vocês as nuances da gestão de convênios. Agora deu para vocês verem, né? Então, o que é gestão de convênio? A gestão de convênio, gente, ela é basicamente a captação, a execução. Eu coloquei a licitação aqui, que eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, e a execução e a prestação de contas. Isso é em um cenário perfeito. A gestão de convênios, ela é a captação, a execução e a prestação de contas. A licitação, ela não é feita pelo gestor de convênios, ela é feita pelo setor de licitação. Mas eu coloquei aqui porque o gestor de convênio é quem entende de convênio, é quem vai conseguir direcionar, ou não é direcionar, falar direcionar a licitação fica parecendo que a gente está direcionando para alguma empresa, né? Mas não é essa a ideia. O gestor de convênio é aquela pessoa que vai orientar o setor de licitação conforme o convênio é um convênio federal, um convênio estadual, uma portaria, uma resolução. Então, é muito importante que o gestor de convênio ele esteja atento à licitação. Mas a primeira parte da gestão de convênio, em um cenário ideal, é a captação. Na captação, você tem que entender um pouco de pré-projeto, né, de pré-requisitos para projeto. Esses pré-requisitos para projeto, eles são fundamentais na hora de você elaborar, de você pensar a solução para o município, de você pensar o projeto. Então, na captação, você tem pré-requisitos de projetos, que é onde você tem que entender o todo, você tem que visualizar o empreendimento que o município quer trazer. E ao visualizar esse empreendimento, você vai ver ali, vai precisar de quê? Vai precisar de licença ambiental? Vai precisar de documentação de terreno? Vai precisar o quê? Vai precisar de um muro de arrimo para construir uma obra aqui? Qual é as condições desse órgão, né, para que eu consiga executar esse convênio? Você tem que saber isso antes de você até mesmo elaborar o projeto. Por quê? Porque senão você perde tempo demais elaborando projeto que não vai para frente, né? E isso acontece demais na administração pública, justamente por quê? Por falta de um gestor de convênio que tem essas habilidades. E eu ensino isso na mentoria prêmio. O projeto, a elaboração do projeto, a gestor de convênio faz projeto de engenharia, por exemplo? Não, gestor de convênio não faz projeto de engenharia, mas ele tem que ter habilidades para poder estar conversando com o engenheiro sobre esse projeto, está vendo em que pé que o projeto está orientando o engenheiro com relação à legislação de convênio, né? Se for um projeto para a Caixa Econômica Federal, que é um contrato de repasse, é um projeto com o Ministério, então o projeto começou a ter problema, ele é que encaminha para o engenheiro, pede as alterações, dá prazo para fazer essas alterações e devolver, cobra. Então, assim, o gestor de convênio, ele acompanha tudo isso aí. E depois que ele passa por tudo isso aí, ele vai formalizar o convênio, né? Existem duas situações aqui, ó. Essa pode inverter aqui o projeto e a formalização do convênio quando se trata de convênios federais junto à Caixa Econômica Federal. Primeiro a gente formaliza o convênio, depois a gente faz o projeto. Quando se trata de convênios estaduais, primeiro você faz o projeto, aprova no órgão e depois formaliza o convênio. Mas isso tudo eu ensino na mentoria. A licitação cabe ao gestor de convênio orientar a licitação. Então, esse é nosso papel como gestor de convênios, né? Por quê? Porque nós conhecemos a legislação, nós sabemos onde tem que publicar, né? Se for obra,
federal, é obrigatória a publicação no Diário Oficial da União. Se não publicar no Diário Oficial da União, o que acontece? A licitação já nasce nula, né? Ela não tem efeito nenhum. Então, assim, são informações importantes que não, muitas vezes o setor de licitação não tem conhecimento, não é legislação específica de licitação, e sim de convênio. Quando a gente consegue licitar, a gente vai para a execução do nosso convênio. Na execução, nós temos o monitoramento desse convênio. E esse monitoramento, ele é um monitoramento técnico, gente, vamos imaginar uma obra. Quem faz o monitoramento técnico dessa obra? Quem faz o monitoramento técnico de uma obra é o engenheiro, por exemplo, né? Então, ele faz o monitoramento técnico. O monitoramento físico, quem faz? O gestor de convênios, né? O cronograma, que pode também ser feito pelo engenheiro. O projeto está dentro do cronograma, o que está atrasando o projeto? Quais são os gargalos? Isso não só o engenheiro, mas o gestor de convênio, ele tem que estar a par disso aí. Né? O monitoramento financeiro, gente, não existe convênio que não é monitorado durante a execução. Se ele não tiver esse monitoramento financeiro durante a execução, não só o financeiro, mas o técnico, o físico, o financeiro e o monitoramento de contrato, provavelmente ele terá problemas na prestação de contas. Então, o gestor de convênio, ele é responsável em fazer esse monitoramento financeiro. Vai pagar uma medição, tem que passar pelo gestor de convênio. Por quê? Porque ele precisa conferir. Tem medição? A medição está correta? Está no padrão do órgão? Está assinada por todo mundo? Tem todas a documentação pertinente e assim por diante. E o monitoramento do contrato. O contrato está vigente, precisa de aditivo, se o empreendimento precisa ser reprogramado, precisa ser reprogramado dentro da plataforma, como é que isso é feito, né? Então, tudo isso é um monitoramento feito pelo gestor do convênio. Esse processo aqui, ele é o processo mais longo e mais importante da gestão de convênios. Óbvio, você precisa formalizar o convênio. Se você não formalizar convênio, você não tem monitoramento. Mas, quando você formaliza o convênio, o ponto alto é o monitoramento. Ok, feito o monitoramento, concluiu, executou, pagou tudo, você vai para a prestação de contas. Precisa ter documentação de licitação, né? Você tem que analisar a licitação, você precisa verificar os documentos de licitação, você precisa de documentação de despesa e você precisa de documento de alimentar o sistema ou você preenche os anexos da prestação de contas. Então, você precisa, né, ter tido uma licitação correta. Se for na plataforma Transferigov, por exemplo, essa documentação de licitação já vai estar no sistema. Se for na plataforma Transferigov, a documentação de despesa também vai estar no sistema. E você precisa alimentar o sistema com as informações da prestação de contas, as informações finais do convênio, devolução de recurso, de saldo de recurso, né? Atendeu as metas, atendeu os objetivos. Se for uma prestação de conta estadual, você precisa preencher os anexos conforme as resoluções de cada estado e encaminhar essa prestação de conta para o órgão. Em Minas Gerais, hoje, a gente já encaminha a prestação de contas pelo SEI, né, na maioria dos órgãos. Só a Secretaria de Educação que ainda não aceita prestação de contas pelo SEI. Então, gente, as nuances do convênio são essas, né? Isso é uma situação de ideal, né? Uma situação ideal da gestão de convênios. Aqui nós temos uma situação ideal. Entretanto, o convênio, ele não a gestão de convênios, ela não é feita de um único convênio. Eu mostrei para vocês ali, é uma situação ideal da gestão de convênios, de um único convênio. Só que o gestor de convênio, ele está, ao mesmo tempo, ele está fazendo captação,
de um convênio específico, ele está fazendo formalização de outro convênio, ele está fazendo projeto de algum outro convênio, ele está na fase de monitoramento de algum convênio e ele está na fase de prestação de contas de outro convênio. Então, ele está vivendo todas as situações ao mesmo tempo. Entenderam isso? Então, o que a gente vive no nosso dia a dia na gestão de convênios é isso. São todas essas situações que eu mostrei para você aí ao mesmo tempo. Por isso que a gente precisa se informar, fazer um treinamento onde você tenha segurança para atuar em qualquer uma dessas fases aí que você vai ter que deparar com elas. Você tem que tomar decisões. Você tem que ter base para tomar decisões. Porque o que acontece? O gestor, o prefeito, ele não tem conhecimento de convênios. Quem tem conhecimento de convênios, quem tem que ter é você que assumiu a função de gestor de convênio. E se você não tem esse conhecimento, como que você vai garantir que esse prefeito, daí a 5 anos, 6 anos, 7 anos, depois que ele sair do mandato, ele não terá problemas no seu CPF? Não tem como você garantir. Ele vai ter problemas no CPF dele. Por que ele vai ter? Eu falo isso com toda certeza. Porque o que acontece? O prefeito, enquanto ele está no mandato, durante o mandato, ele não sofre nenhum problema de ação judicial com relação a convênio, com relação à licitação, com relação a nada, a nenhum tipo de prestação de contas. Ele sai do mandato e os convênios dele, que não estão com as prestações de conta aprovada, começa a chegar diligências, como vocês recebem aí todo dia, a gente recebe no setor de convênio. E se essas diligências tiver problemas financeiros, né? Devolução de recurso, algum caso desse, que você não resolveu durante a execução do convênio, esse gestor vai ser acionado no seu CPF, depois que ele saiu do mandato, e ele vai ter que devolver esse dinheiro do bolso dele. Então, o gestor de convênio ele tem que ter muita responsabilidade, é uma função muito séria e a gente precisa estar ciente disso, entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa se profissionalizar, a gente precisa cobrar um preço justo, não é cobrar nem exorbitante e nem aquele preço que você não ganha com ele, que você não se sustenta, mas você prestar um serviço de qualidade. E é isso que eu proporciono com a mentoria prêmio. Quando você sai da mentoria prêmio, gente, você sai com segurança. Se vocês visitarem o YouTube, eu tenho vídeos aí no YouTube de pessoas que fizeram a mentoria comigo, e eles falam o seguinte, que a mentoria deram a eles total segurança para trabalhar e, inclusive, não foi um curso que serviu não só para o trabalho deles, mas sim para a vida. Porque eu ensino muitas coisas na mentoria, eu ensino gestão de tempo, né, a gente trabalha isso, gestão de tempo, comunicação com os diversos stakeholders, que é as diversas pessoas envolvidas no convênio ou no projeto, como vocês queiram chamar, como lidar com cada uma dessas pessoas, porque uma das principais característica do gestor de convênio é ter uma boa comunicação com as diversas pessoas que estão envolvidas no convênio. Então, gente, assim, a mentoria, ela te prepara, ela não te ensina somente conteúdo, não. Ela te prepara para exercer a gestão de convênio. Você ergue o peito, depois que você termina a mentoria, você sai de lá com o peito erguido, você encara o setor com total capacidade de executar aquilo que vai vir para você, porque você não fica dependente de mim também, não. Eu ensino vocês onde localizar as informações que vocês vão precisar no decorrer do processo, porque eu já tenho 20 anos nesse processo, então eu sei exatamente os problemas que vocês podem ter e como vocês poderão solucionar esses problemas. Então, assim, a mentoria, ela é para isto. Por quê? Nós temos
mais de 5 mil municípios no país inteiro. Na mentoria, eu vou mostrar para vocês a quantidade de municípios que não tem convênio. Vocês vão ficar impressionados. Não é um, dois, três, não é muito, é 400, 1.500 que não tem convênios. Sabe por quê? Porque eles não têm gestor de convênio, gente. Minha intenção com essa mentoria é fazer com que os recursos que realmente existem cheguem em todos os municípios brasileiros e que todos nós sejamos capazes de captar, de executar, de prestar conta de forma eficiente, de forma eficaz, dando resultados rápidos e sem deixar prefeitos com problemas futuros. Então, a minha intenção com a mentoria é essa. E como que a mentoria funciona? A mentoria funciona da seguinte forma: ela é um intensivo. Por quê? Porque vocês precisam desse intensivo. Então, são 6 aulas. Eu já dei ela inúmeras vezes, então eu sei que 6 aulas é perfeito. Então, são 6 aulas de 4 horas. Essas aulas eu mostro para vocês todas as plataformas que o gestor de convênio precisa conhecer. Eu mostro para vocês todos os sites que vocês precisam conhecer como gestor de convênio. Eu mostro para vocês onde encontrar qualquer informação que você vai precisar no decorrer do processo. Aí você vai virar para mim e falar assim, Adriana, mas convênio cada caso é um caso. Realmente, convênio, cada caso é um caso. Você tem razão. Mas eu também vou te dar uma assessoria pelo WhatsApp. Eu mostro tudo para vocês. Eu mostro postura, o conteúdo, né, técnico que vocês precisam saber, comunicação, gestão de tempo, tudo que vocês precisam saber para ser um gestor de convênio. Você pode atuar como consultoria, como assessoria e como funcionário público, não tem problema, não, independe. Entretanto, você será um profissional totalmente qualificado para a execução da função. Isso é que é importante vocês terem em mente com relação à mentoria. Sabe, o foco da mentoria é essa, é qualificar vocês, deixarem vocês preparados para essa função. Inclusive, gente, eu trabalho ética na mentoria. Por quê? Porque a gente vê ética em todas as nuances da gestão de convênio. E eu trabalho muito ética na mentoria e jamais eu vou ver um gestor de convênio formado comigo que vai dizer que aquele problema do convênio no final de mandato não é responsabilidade dele. Sim, é responsabilidade sua, sim. É responsabilidade minha, sim. Entenderam? Então, é isso que eu queria falar com vocês a respeito da mentoria.